Bora Vamos começar? começar lá, então. Vamos. Gente, hoje a live vai ser muito especial. Além da presença do Alexandre, a gente vai falar sobre algo muito gostoso, na verdade, que é relacionamento e dinheiro. Então, casais que prosperam junto. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo do impacto do relacionamento no sucesso profissional, no sucesso financeiro. Além disso, quando eu falo da mulher de sucesso, eu falo além da vida profissional, além da vida financeira. O sucesso, ele inicia no relacionamento com ela mesma. E isso vai gerando mais sucesso. Sucesso no relacionamento, sucesso profissional, sucesso financeiro. Então, hoje eu convidei o Alexandre para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, para quem chegou aqui agora e não me conhece, eu sou a Adriele Loá, sou mentora sistêmica, consteladora familiar e o meu propósito com o meu trabalho é transformar mulheres invisíveis e sobrecarregadas em mulheres reconhecidas, valorizadas, respeitadas e bem pagas. E hoje a gente trouxe o Alexandre para falar sobre casais que prosperam. Alexandre, por favor, se apresenta, fala um pouco mais sobre o seu trabalho e já dá o seu pitaco a respeito dos casais que prosperam. Boa. Posso falar o que eu quiser aqui, tá liberado? Sim, ou tem restrições? Tá liberado. Mas Ela, se a ó, live cair, vocês eu vou viram que até... ela tá liberado, mas ela falou meio assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Tô liberando ele de falar o que ele quiser. Já me conhece, né? Não, tô brincando. Vou ser sucinto, mas olha só. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, Adri? As tuas lives são muito legais, eu tenho acompanhado algumas lives delas, quando dá, porque esse horário, assim, geralmente estou vindo na academia, coisa assim, mas eu consigo ver depois do gravado, né? Eu perguntei sabendo já que está gravado, então, primeiramente, gratidão pelo convite. E eu sou, então, mentor de mentalidade, mentor de novos negócios. Eu trabalho principalmente com mentorias para terapeutas que querem escalar, que querem trazer mais valor para suas entregas, para seus serviços, né? E para as pessoas também eu trago mentalidade. Então, a mentalidade acaba sendo o carro-chefe das meus trabalhos hoje, né? Se você muda a sua mente, você muda a sua realidade, tá? Então, a minha base sempre é a frequência e a mentalidade. É isso que eu trabalho, assim, tanto no contexto terapêutico, quanto de mentorias, quanto na parte de negócios também que eu atuo. Eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa de software, né? Então, para quem não sabe, eu sou formado em sistemas de informação, tecnologia, e eu sou um sistema de formação, empreendedor, tarólogo e terapeuta. Eu sou multipotencial, no bom sentido da coisa, né? Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes. A Adri sabe por quê, já analisou meu perfil um pouquinho, entendeu que eu sou uma pessoa que, cara, eu gosto disso, entendeu? Às vezes me desfoco um pouco de algumas coisas, normal, mas eu tenho uma perspectiva, assim, de fazer muitas coisas diferentes. Eu gosto muito de fazer essa jornada multipotencial que eu falo, né? E eu fui ano passado, fiquei assim, acho que pelo menos um ano e pouco, um mentor de relacionamentos, porque é uma área que eu gosto demais. Então eu estudei muito sobre o caso, atendi muitas pessoas, mentorei pessoas com base nisso, né? E a prosperidade é um tema bem importante e bem perguntado sobre isso nas terapias e nas mentorias de relacionamento. Porque o financeiro, principalmente, né, quando a gente fala de prosperidade, a gente olha muito para o financeiro, não necessariamente prosperidade é isso. Mas já falando de cara, os casais que querem prosperar, eles precisam estar unidos. É difícil um casal prosperar, primeira coisa, né? Primeira regra básica. Não existe casal que prospera sem estarem parceiros um do outro, né? Então, se há muito desentendimento, muita briga, muita desconexão, principalmente, né? Não vai acontecer uma prosperidade ali. Ou se acontecer, é uma prosperidade vazia, né? Uma coisa muito que não se sustenta, não se mantém. Ela vai ruir para um lado ou para outro. Então, o fato é, a primeira regrinha, ou o primeiro contexto que eu quero trazer aqui, é a união do casal, a unicidade, na verdade. Porque eles podem estar unidos, mas não estar em energia, não estar em conexão de fato, né? Então, Adri, acho que a primeira questão é olhar para isso, né? Olhar para se o casal tem um real plano junto, né? As metas que eles estão colocando juntos, será que elas conversam? Será que elas têm conexão? Será que elas estão indo para o mesmo caminho? Primeiro contexto que eu trago. O que tu acha? É nessa linha? Nossa, com certeza. Eu costumo falar para as minhas clientes quando a gente trabalha no projeto Mulher de Sucesso que primeiro precisa prosperar o relacionamento, para aí então eles pensarem numa prosperidade juntos. Porque se cada um tá olhando para um lado dentro do relacionamento, vai chegar o momento que um vai puxar o outro e ninguém mais vai conseguir caminhar, ninguém mais vai conseguir avançar.
Então, quando a gente vai pensar na prosperidade do casal, primeiro é o casal de fato que prospera. Se a gente for começar a destrinchar a jornada da prosperidade, né? Primeiro você prospera com você mesmo, aí você prospera com quem está do seu lado, e aí vem a prosperidade, que a gente fala sobre sucesso, riqueza e etc. Então, quando os dois estão alinhados, olhando para o mesmo objetivo, é onde a prosperidade vem. Só que aqui eu vejo que há uma grande confusão, né? O casal estar olhando para o mesmo objetivo, as pessoas confundem deles quererem a mesma coisa, pensarem a mesma coisa, fazerem tudo igual. Mas cada um tem os seus planos individuais, cada um tem os seus sonhos, mas ainda assim conseguem olhar para o mesmo objetivo. E lá na frente eles se encontram. É ou não é? Exatamente. Não quer dizer que as pessoas tenham que, por exemplo, quando você fala na união do casal, né? Ah, tem que estar junto, ser parceiro. Não quer dizer que você tenha que sair com os amigos dele e delas todas as vezes, não ter vida social individual, não ter vida privativa, né? Não quer dizer isso. Não quer dizer que você tem que ter o mesmo objetivo, se tornar a mesma coisa, se tornar um só, não é isso. Se tornar um quer dizer que vocês vão se unir para conquistar um objetivo maior, construir algo. Um casal que prospera é um casal que constrói, certo? E não quer dizer que os dois têm que fazer, por exemplo, a fundação, ou o tijolo, ou o piso, ou o teto, ou a janela. Cada um vai ser especialista, vai ter mais habilidade com uma coisa diferente. Então, dentro da sua área de atuação, não somente profissional, mas também de pessoal, de vida como um todo, né? Ah, a pessoa gosta de, sei lá, jogar beach tênis, a outra gosta de jogar futebol, ou basquete, ou sei o quê. Eles não vão se limitar a ambos temos que jogar basquete, ou ambos temos que jogar pádel, futebol. Não existe essa dependência, né? Existe a individualidade do ser, e isso faz muito bem. Agora, dentro da casa, se não existe um plano em comum, né? Por exemplo, temos planos para esse ano, ok. Um que é um plano de viajar para fora do país, outro que é um plano de trocar de carro. E o dinheiro só sai para um e para outro. Tem que haver uma conversa ali para ter uma sinergia. E aí, vamos apostar em qual? Certo? Vamos apostar na viagem, que é melhor para a gente nesse momento? Viagem. Então a gente conversa para conseguir fazer com que esse plano se torne realidade para ambos. E ano que vem a gente troca de carro, ou vice-versa. Ok? Por quê? Muitas vezes os casais, e isso não é um problema, mas muitas vezes os casais separam demais o financeiro. Você cuida das suas coisas, você cuida das suas coisas. Ok, tem casais que funcionam muito bem, certo? Por exemplo, um ganha 5 mil, o outro ganha 10 mil. Ok, aí o que eles combinam? Você paga as contas e você paga o dobro porque você ganha o dobro. Pode funcionar. Ou vocês vão juntar as duas rendas, unir-se como um só e investir onde faz mais sentido. Não existe regra, entendeu? Existe o certo e o errado. Eu vejo muita gente ditando, não, tem que ser assim, tem que ser assado, casal que... Cara, para mim não existe essa regra específica. Existe a regra que os dois estão de acordo. Super os dois. Se para um e para o outro, um paga o dobro, o outro paga metade, tá ok? Segue em frente. Ah, mas eu vi na internet que o certo... Esquece do certo. O certo é que vocês dois estão conversando e combinam. Se para ambos funciona, beleza. Não acha? A palavra-chave é a comunicação. Porque aquilo que eu estava conversando ontem, quando eu estava pensando na live, né? Porque quando você não fala sobre dinheiro, é onde cria-se um abismo entre o casal. Só que não falar sobre dinheiro é diferente de cada um ter o seu método para lidar. Contanto que ambos estejam de acordo. Então, o acordo ele é muito necessário. Só que as pessoas entram num relacionamento sem saber o que a pessoa pensa sobre o plano futuro, quais são os ideais dela com o dinheiro. Então, a comunicação é a regra. A única regra que a gente pode falar é comunicação. Sem essa comunicação, não tem acordo. Sem acordo, vocês vão para onde? E aí, o que que acontece? A outra pessoa quer mudar o parceiro, a parceira. Porque não houve essa comunicação, não chegaram no acordo, aquela pessoa entende que ela tá certa, que os planos dela são os corretos, e aí ela tenta mudar a outra pessoa. E é onde o dinheiro começa a virar atrito, começa a virar briga. Então, quando não se há essa comunicação, é onde cria-se esse abismo entre o casal. E isso que você falou é algo que a gente comentou ontem sobre como as pessoas pegam informações soltas na internet e aí começam a fazer uma mistureba de coisas e nem sabem mais o que estão acontecendo.
Então, criou-se muitas crenças a respeito de como é a vida de um casal, como é a vida financeira do casal, e as pessoas estão enlouquecidas, criando mais problemas do que soluções e dificultando ainda mais o crescimento do casal. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que o desafio dela era justamente esse. Ela chegou desesperada porque ela queria algumas coisas e o marido dela não. Então, ela queria comprar um terreno para construir, ela queria um carro, ela queria fazer viagem, ela queria prosperar. Mas o companheiro dela é do básico, assim, ele não almeja muita coisa. Então, o que eles têm para ele tá bom. E ela sozinha não tá conseguindo. Ela patina, patina, não consegue levar os dois juntos. Só que, quando eu perguntei, tá, mas qual era o sonho dele? Quais eram os planos de vida dele? Ela não soube dizer. Então, assim, eram sonhos distintos. E aí agora tá tendo esse conflito no casamento por conta dessa falta de acordo. E tem uma pesquisa que traz que a vida financeira, dinheiro, é a maior causa de separação, de divórcio, muito maior do que traição. 70%. Os casais se divorciam, a maioria dos problemas é financeiro e é 70% das pessoas por causa disso, por causa do dinheiro. Porque, vamos lá, o dinheiro ele nutre a nossa sociedade, né? Ele gira na nossa sociedade, né? E aí, quando você tem o básico não atendido, a essência do ser começa a ficar provocativa. A culpa é do outro, a culpa é daquele, a culpa é do chefe, opa, não, a culpa é do marido, a culpa é da mulher, gasta demais, ele ganha de menos. Então, assim, se não tiver uma conversa sobre dinheiro dentro do relacionamento, cara, outra coisa que não prospera. Assim como você conversa sobre a intimidade, sobre os filhos, sobre as escolhas, as decisões, o dinheiro é uma conversa que tem que ocorrer também. Eu falo isso parece ser básico, mas assim, quantas pessoas chegam para mim que o casal não conversa sobre o dinheiro? Ele ganha uma coisa, ela ganha outra, eles vão se virando assim, nunca conversaram sobre, nunca pensaram em ter conta corrente, conta conjunta, né? Simplesmente tá solto, assim, o negócio tá solto. Quer dizer, eles parecem um tabu conversar sobre dinheiro dentro de casa. Por quê? Faz parte também desse negócio, né? E aí que gera atrito, que gera briga. Se não tem uma previsão, por exemplo, se o dinheiro é bem calculado e planejado e acontecer algum imprevisto, ambos sentam e conversam. Olha, aconteceu uma coisa que não estava prevista. Nós estamos com recurso limitado. O que a gente faz? A gente não paga? A gente paga uma parte? A gente paga e segura as ondas ali? A gente tira do nosso cofre, vende o nosso carro? A decisão é conjunta. A conversa sobre dinheiro envolve não somente o dinheiro, mas os bens conquistados, certo? E de repente isso é importante por quê? Porque às vezes o carro não é do casal. O carro já veio com o cara, o casal está 6 meses junto, por exemplo. E aí surgiu uma conta para pagar, começo de relacionamento. E aí, o tabu é qual? Se perder, brigar e não se entender. Quando na verdade a conversa deveria ocorrer. Se de repente eu vender o carro pode ser uma alternativa para sair da dívida, ok, há um combinado em relação a isso, certo? Uma conversa antes disso acontecer. O problema é que as pessoas esperam acontecer o problema para depois começar a tentar achar uma solução. Isso quando vão atrás da solução, né? Então, isso que a Adi falou, na minha mentoria, um dos primeiros pilares, que eu chamava de filtros de relacionamento. Filtros como se fosse filtro de busca, assim, sabe? Quer dizer, eu quero um relacionamento com alguém sério, certo? Aí, qual que é a questão? Antes de você se jogar na cama com alguém, você vai ver se a pessoa está de acordo com você. Porque depois que você vai para esses finalmente, a bioquímica do amor, a bioquímica do corpo, ela afeta demais o teu discernimento sobre o que é bom, o que é ruim, se vai, não vai. Você está muito conectado, a conexão já aconteceu energeticamente. Então isso confunde demais. Então o que eu dizia? Vá para o encontro e nesse encontro converse com a pessoa. Primeiro encontro, faça várias perguntas. Perguntas sobre tudo. Sobre os valores da pessoa. Valores espirituais, valores energéticos, valores políticos, valores morais, valores de vida, para você conhecer essa pessoa. Ela quer ter filhos? Não, ela não quer. Ah, mas eu quero. Pronto. É um filtro que, cara, é importante. Entendeu? É importante. A pessoa, eu tô falando agora há pouco, a pessoa tem ambição? Não, ele é um cara mais sossegadão, para ele só o básico funciona e tal. E a mulher tem aquela ambição de querer construir, prosperar e tal. Ah, mas o beijo é bom. Aí o que tem? Vai achar outra boca para beijar, mulher, né? Tem coisas que são importantes, você precisa colocar na pauta isso, né? Você precisa colocar
vamos dizer assim, nos filtros, que eu quero dizer, né? O é Diego, né? Diogo, Putz, ele ali, fez. né? Eu tava louca, porque é a provocação que eu te fiz ontem e eu quero que você responda essa pergunta. Quer que eu responda? Quero. Tem certeza que quer que eu responda? Ó, Ah, a gente não combinou nada aqui nessa live, tá? Não tem script, não tem nada combinado. Tá? Então, se divergir, vai ser um bate-papo interessante. vai. Se for divergente, né? Muito bom. Homem deve conseguir pagar as contas, sustentar a vida de ambos sozinho. Esse é um assunto polêmico, bem polêmico, porque envolve muitas opiniões, né? Mas o que eu acho assim, o homem, por tendência, por DNA, vamos dizer assim, já, queria usar uma palavra específica, mas não encontrando. Ele já tem essa incumbência, muitas vezes, de sustentar a casa, né? De ser o arquiteto financeiramente do lar, tá? Então, o que significa isso? Dentro de um casal, ele sim, ele deveria estar mais à frente das contas principais, pelo menos, tá? O que quer dizer isso? Contas básicas, né? Luz, água, telefone, comida, assim, o sustento do lar. Eu acho que o homem deve estar à frente disso, ok? Ontem mesmo, conversava com uma amiga minha, que é uma mentorada depois, virou mentorada, ela estava falando o seguinte, que ela ganha super bem, ela ganha realmente muito bem, e ela vê os homens chegando e se afastando dela, fugindo. E ela acha que o contexto é porque ela ganha muito bem e eles ganham muito menos do que ela, certo? E aí eu perguntei justamente isso. Você permite que eles estejam à frente de decisões financeiras no que diz respeito ao básico quando você mora com eles? Tipo assim, não, eu pago tudo aqui. Eu falei, pronto. Está diminuindo essa energia masculina dele, porque tudo bem, não tem importância. Eu não vejo esse problema que as pessoas veem de o homem tem que ganhar muito mais que a mulher. Sim, se espera que ele seja ambicioso e, né, assim, não é uma competição de quem ganha mais, mas se espera que ele pague as contas, que ele pague o jantar. Ele vai sair para jantar e diga, cara, quanto que ela ganha? 50 mil? Tá, não tenho condições de pagar um jantar de R$ 1.000, vou pagar um jantar de 300. Ela tá ok com isso? Tá, então fechou. Tá tudo certo. O que não impede ela de estar em casa um dia, os dois ali, ela pede um iFood de R$ 1.000. Não tem problema. Entendeu? Porque ela tem condições de fazer isso. Então, essas regrinhas são colocadas, tipo assim, não, o homem tem que sustentar, tem que ganhar mais. Não existe uma resposta concreta. Não existe uma resposta que vale para todos, que abrange todos os contextos de todos os casais, certo? Mas se espera que sim, o homem banque pelo menos as contas da casa e as questões, tipo assim, vamos sair, eu pago o Uber, né? Vamos sair, eu pago, sei lá, a conta do jantar, né? Eu pago o mercado. Tem que estar à frente, tomar a frente. Ele tem que estar sempre liderando essa parte para poder que esse casal prospere. A energia masculina é muito importante. Respondi? Respondeu e eu quero complementar, claro. Porque hoje em dia se fala muito, né, sobre o homem provedor, a mulher feminina e como é difícil fazer com que as pessoas entendam, na verdade, justamente porque as pessoas têm o costume de pegar informação em cada lugar, um pouquinho de cada lugar. Mas o homem provedor, ele não provê apenas o dinheiro. E isso é muito importante. O homem provedor ele está à frente disso. Então, ele provê a segurança, ele provê a ordem, a organização. Isso não significa que para ele ser provedor, necessariamente ele vai estar sempre tendo que ganhar mais. Ele pode ser provedor, mas prover a ordem também. Então, isso que o Alexandre falou, eu acho que assim, ó, é o ponto-chave disso tudo. Primeiro é a comunicação, de novo, mas o segundo é como você lida com isso. Porque a mulher feminina, ela não deixa de ser feminina porque ela ganha muito bem. E o homem provedor, ele não provê só dinheiro. De nada adianta você estar sustentando a sua casa, sendo que você não sabe o que está acontecendo com os filhos, sendo que você não sabe para onde vai o dinheiro, sendo que você não consegue planejar uma viagem em família, você não consegue estar à frente de um aniversário, de uma, sei lá, de qualquer coisa do tipo. Então, a ordem também é provida por este homem. E quando a mulher ela começa a afastar o homem por conta da vida financeira dela, não é só um problema dos homens, é um problema dessa mulher também. Porque existe muito isso que o Alexandre falou, da disputa.
Então, pode ser até inconscientemente, mas por ela ganhar mais, ela quem está provendo. Ela quem está à frente de tudo. Então, de fato, isso vai afastar outros homens que naturalmente se sentem diminuídos. E quem é que ela vai trazer para perto dela? Homens que querem ser tratados como crianças, que querem ser cuidados e não tendo papel de homem. Então, ela acaba afastando aqueles homens que poderiam ser legais e aproximando aqueles homens que de fato querem ver numa dependência. Porque tem, gente, tem. É um homem que faltou ali um pouco dessa energia masculina que o Alexandre estava falando. E quando você senta e combina de fato como vai ser, porque a falta do dinheiro não, né? Mas o ganho a menos não significa que esse homem não tenha ambição. Então tem que ser tudo levado em consideração. E isso você não vai descobrir numa conversa do Tinder. Então você precisa ter um contato, você precisa conversar. A comunicação desde o início. Depois não adianta você estar reclamando no relacionamento que você queria casar, ter filho e viajar, sendo que o homem não queria nada disso e você sequer conversou com ele sobre isso. Ou ainda, o homem falou e a mulher acreditou que com o amor ele ia mudar. Então tem que levar em consideração isso. Você não vai mudar a outra pessoa. Uhum. E ainda sobre essa questão, eu tenho uma cliente que ela estava ganhando muito mais que o marido. Ela estava faturando assim muito com as vendas dela. E chegou um momento que as vendas começaram a cair. E ela foi atrás de consultorias de venda e marketing, tipo de coisa, porque ela achou que era alguma coisa nesse sentido. Até que ela chegou até mim desesperada, falando que tinha tentado de tudo, mas as vendas começaram a cair do nada. Quando a gente começou a trabalhar no projeto Mulher de Sucesso, que eu trago as relações, o impacto disso na vida profissional, o que a gente descobriu? Ela começou a ganhar mais que o marido começou a se sentir inferior, ela com medo de perder o relacionamento, começou a sabotar as vendas. Então, assim, ó, é necessário uma condição emocional para lidar com o financeiro. Então, eu acabo até sendo um pouco chata nos meus conteúdos quando eu falo, gente, emocional e dinheiro. Se você não está bem emocionalmente falando, o dinheiro não vai render. É sobre isso. Você precisa ter um emocional para fazer dinheiro, para sustentar o dinheiro e depois sustentar a relação em volta do dinheiro. É ou não é? Maravilhoso. Esse lance energético aí, né? Que as pessoas, às vezes, porque se perguntar para ela assim, tá sabotando as vendas por causa do relacionamento, ela vai dizer, capaz, de forma alguma. Não, eu não tô fazendo isso. A pessoa não tem a consciência, ela não tá percebendo que é energético, né? Que é o que ela tá fazendo inconscientemente porque ela não quer perder o relacionamento. Então não é uma decisão que ela, eu vou destruir as minhas vendas, reduzir as minhas vendas para poder encaixar. Não, não pensa isso. Não passa pela cabeça. Até passa às vezes, mas geralmente isso é besteira, não vou fazer isso. É inconsciente, né? E da mesma forma que uma mulher, por exemplo, que um casal está bem, financeiramente ambos, ela vai para o mercado de trabalho e se torna uma líder, ela vai para uma empresa que só tem tubarão lá, só tem uns caras bambambam, ela tem que lidar com o masculino o tempo todo para discutir, para fechar projeto e cliente, não sei o quê. Ela vem com uma energia muito masculina, porque ela precisa atuar no mercado com essa energia. Tá tudo certo, não é um problema. Mas se ela chega em casa e esse cara também está no masculino dele, e ela vem muito masculina para dentro de casa, essas duas energias se conflitam. Não rola uma sinergia legal. Então, no caso da mulher, tem essa questão de, muitas vezes, chegar em casa meio que virar uma chavezinha, assim. Voltar para o lar e voltar para a energia natural feminina dela. Certo? E aí vem um problema de discussão que eu gosto de trazer também, que é polêmica, eu gosto de polêmica, que eu vejo alguns bambambam aí, uns referentes da internet falando assim, a mulher, nesse caso, tem que ser submissa ao homem. E aí, usa essa palavra, que eu entendi o contexto que eles querem trazer, e de certa forma eu concordo, mas a palavra submissa, ela é totalmente desproporcional. Não precisa usar essa palavra, porque não é esse o contexto, entendeu? Por mais que tente explicar sobre isso, vai parecer que sempre a mulher tem que estar abaixo do homem, e não tem nada a ver. Cada um tem o seu papel dentro do relacionamento. E o homem, como tem energia mais masculina de decisão, de tomar frente, de fazer... Por exemplo, estragou a porra do telhado lá. Posso falar palavrão na live? Posso, né? Estragou a porcaria do telhado. Quem tem que arrumar? Provavelmente o homem, certo? Só que acontece, a mulher chega em casa, o cara tá jogado no sofá, de cueca, comendo chips, jogando videogame. Daí, que homem que é esse? Lambendo os dedos, assim, aquele negócio bem gostoso de ver. Tu chega em casa, parece que tu quer ir embora. Tu chega, abre a porta e já fecha, assim, sabe?
Tipo isso. Por quê? Provavelmente ele tá na energia do bunda mole, que eu chamo. Ele tá na energia do cara, ele não quer fazer as coisas. Ele tá na energia feminina. Pra ele chegar em casa e ficar, o recanto do guerreiro, né? Sabe o recanto do guerreiro? Recanto do guerreiro. Aí tem um quartinho lá do videogame, não sei o quê, cara. É a pior besteira que falam, né? Porque esse cara, ele não tá na energia da ação, da atitude. Ele não tem que esperar a mulher dizer, pô, olha lá, cara, tá 3 meses esse telhado vazando, pingando em cima dos cachorros aqui, tá lá. Não tem capacidade de ir lá arrumar. Se tá na energia masculina, ele faz isso sem pestanejar. Ele olha uma vez, cara, final de semana tem que arrumar esse negócio. Ele acorda sábado de manhã, pega o martelo, pá, 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 vai lá, prega e arrumou. Pronto. Isso demonstra a energia masculina equilibrada. Só que daí, é o que eu falei, essa sinergia entre o casal tem que estar atento. Porque muitas vezes ele vai para a energia feminina sem perceber e ela vai para a masculina sem porque acontece isso. Se alguém não faz, se o homem não faz, o que a mulher tem que fazer? Ou ela faz, ela toma a frente, ou ela chama alguém que faz. Ambas as energias, nesse caso, são masculinas. Uma atitude da ação, né? Chips denunciou a tua idade. Por que não é mais chips que chama? Salgadinho? Por causa é uma chips, entendi. Isso que você falou é muito importante, porque saber conhecer qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar no relacionamento? Porque lá fora, na vida profissional, a mulher vai precisar dessa energia masculina, senão ela não conquista nada. E onde é que está o sucesso dela? Só que se dentro de casa ela não souber o lugar dela, a mesma coisa o homem. O homem vai precisar da energia masculina dele no lugar dele. Mas ele também vai ter que saber ouvir dentro de um relacionamento. Ele vai ter que saber se cuidar também dentro de um relacionamento, ser acolhedor. Então, tem esses momentos, essa sinergia, saber essa troca. Porque não adianta a mulher estar tentando trabalhar ali para voltar para casa mais feminina, e aí chega em casa e encontra o homem na energia de bunda mole, igual o Alexandre falou. Então, tem que saber, o casal precisa estar nessa sinergia. É por isso que começa. A gente sempre volta o que a gente falou no início, né? A comunicação, o acordo, porque se você não tem a comunicação, não há sinergia, você não se conecta. Não tem essa conexão. Aí você vai começar a seguir o teu processo evolutivo, a sua prosperidade. O seu companheiro nem sabe o que está acontecendo. Você está mudando, você está cobrando ele, você está xingando, você está gritando. Ele nem sabe o que está acontecendo com você. E aí ele também não vai para o mesmo lugar. Então desconecta. A conexão sempre vai começar na comunicação. E depois é nos pequenos detalhes do dia a dia. Não tem como uma mulher chegar em casa mais feminina e ter que colocar a casa em ordem, porque faz 3 meses que precisa trocar a lâmpada e o marido está sempre jogado no sofá. E o homem também não vai conseguir chegar em casa e fazer isso, e toda vez que ele coloca o pé dentro de casa, a mulher já está aos gritos, berrando, cobrando alguma coisa. Então, assim, ó, precisa. A mulher não vai conseguir não chegar aos gritos em casa berrando se o homem é sempre aquele moleque que está esperando alguém cuidar dele. E o homem não vai conseguir ser o provedor se a mulher está sempre ali na guerreira, tentando dominar tudo. Então, vai ter essa troca o tempo todo. Então, precisa, de fato, essa comunicação, essa conexão. A Irene falou algo que eu achei legal, que é o que eu estava falando antes. Para quem vai formar família, a mulher fica grávida e o homem pode liderar, sim, a questão do homem prover a segurança, não somente o dinheiro. E isso é muito interessante porque, de novo, né, entende-se que eu assumi e eu estou comprando fralda, é o meu papel aqui dentro. Mas e cadê o companheirismo? Cadê a parte paternal de fato? Porque a gravidez e a pós-gravidez é um momento muito difícil para a mulher. E geralmente é onde elas mais se sentem sozinhas, não vistas. Porque o homem acredita que pagar a fralda é o suficiente. Aí ela vai fazer ultrassom sozinha, na hora do parto é a mãe que está lá. Só que a mulher também precisa dar esse espaço. Como eu trabalho muito com mulheres no projeto Mulher de Sucesso, muitas delas reclamam que o marido nunca está presente. Quando eu começo ali a entender um pouco do contexto, a mulher não deixa vestir a filha porque ele não sabe vestir bem, não deixa fazer o cabelo da filha porque ele arruma feio, não fica bonito. Então ele também não tem espaço. Então, de novo, é a sinergia. Entender que não é só prover dinheiro, mas também você precisa dar espaço para que o outro exista. Maravilhoso.
Maravilhoso. Tudo isso, e é engraçado, né? Porque tu trouxe no começo, e eu acho que se fosse resumir a nossa conversa de hoje, do Prosperar, a comunicação de fato é a base e a chave de tudo, cara. Não tem como ser diferente. Prosperar sem como se comunicar um com o outro, não vai, a coisa não acontece, né? Tem a CNV, né? Comunicação não violenta, que eu gosto demais, assim. Todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida comunicação não violenta para entender que, cara, às vezes o que você quer é só a forma de você comunicar que precisa mudar um pouquinho, entendeu? Que nem eu falei antes, a mulher chegando em casa, né? De repente não é um cara comendo chips, salgadinho no sofá. De repente ela chega em casa, o combinado é, ela é uma gestora de sucesso, ela ganha super bem, e o cara trabalha home office, sei lá, meio período, trabalha em casa. Combinado é que ele, pelo menos, lave a louça para poder chegar em casa e fazer um jantar juntos. Esse é um combinado que eles têm. Ela chega em casa, o que acontece? Tá a louça na pia. Hoje, ela olha, amanhã ela olha de volta, louça na pia. Passa 3 dias, uma semana, começa a berrar. Você dizer, pô, cara, e aí, qual que é a tua? Vai lavar essa porra, essa louça não vai, né? Aí amanhã ele, pô, não, esqueci. Amanhã ela chega em casa, é uma coisa. Ele fala, cara, começam a brigar. Por quê? Porque não existe uma comunicação. Só que ele tá cansado também, de repente, e ela vem com uma energia muito masculina e fala assim, já te falei, quero que você limpe essa porcaria dessa louça, começa a discutir, começa a impor que ele tem que lavar. Quando, na verdade, a comunicação deveria ser o contrário. No caso, nesse caso específico, né? Óbvio que falando de um cara que não está entendendo a comunicação, né? Então tem que ser mais, assim, desenhar pro cara, que é assim, olha, quando eu chego em casa e eu vejo que tem louça na pia, eu me sinto assim, ó. Olha como eu me sinto, expõe. Cara, eu me sinto mal, me sinto triste, eu me sinto desrespeitada, me sinto assim. Ponto final. E como tu se sente? Porque eu, quando tu veio pedir, eu me sinto que tu tá cobrando de mim uma coisa que não é minha. Ah, tá, então beleza. Então a gente tá entendendo que cada um sente de uma forma que não tá encaixando. Vamos organizar isso? Tá. Eu quero que tu entenda que para mim, chegar em casa e ter a louça limpa é importante. Para mim é importante, a mulher fala. Ele entendeu. Amanhã, provavelmente ele vai lavar a porcaria da louça. Ele vai entender que é importante para ela. Agora, se ele continuar não lavando, aí é um outro problema. Ele tem problema de, sei lá, disruptivo ali, né? Então, assim, mas a comunicação tem que acontecer nesse formato. Provavelmente vai resolver muito dos problemas das pessoas se elas aprenderem a se comunicar dessa forma. Como eu me sinto em relação ao que você faz, não o que você tem que fazer. Geralmente, comunicação é isso. Você não fez, tem que fazer, você está devendo, você é culpado. Aí é um problema. Quando você fala de você mesmo, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Você está expondo você. Não está dizendo que a pessoa é ou não é. Porque isso não te cabe falar que a pessoa é, não cabe julgar. Você fala, eu me sinto dessa forma quando você faz tal coisa, a comunicação melhora. Porque eu não quero que você sinta mal porque eu não fiz tal coisa. Então, eu vou lá e faço em benefício da nossa relação. Concorda comigo? O casal está brigando porque a louça não está sendo lavada, que condições tem esse casal de prosperar juntos? Eles não conseguiram nem conciliar a lavada da louça. Então, é importante. E claro, é isso que o Alexandre falou, é importante mesmo no sentido de que depois de melhorar a tua comunicação, você saber qual é o seu lugar, o homem continua agindo assim, é com esse homem que você quer passar o resto da sua vida? Então tem que levar em consideração tudo. Por isso que é importante você saber aonde você está entrando, que relacionamento você está entrando. Porque lá na frente não adianta depois você falar, não, não vou me separar porque a gente tem uma história, mas eu tô sofrendo com isso. Porque você só adiou um sofrimento. Então, assim, ó, se vocês não conseguem chegar num acordo sobre a louça da pia, sobre a reunião das crianças, como vocês pretendem chegar num sucesso, como vocês pretendem prosperar? Então, prospera-se primeiro o casal. Se vocês estão com um desafio de comunicação, um desafio no relacionamento, não é o momento de pensar em dinheiro, não é o momento de pensar em conquista, é o momento de pensar como a gente vai fortalecer o relacionamento. Porque depois, se você esquece de fortalecer relacionamento e vai pensar em conquista, a briga sobre a louça lavada vai começar a brigar sobre a reserva que tem no banco, sobre o imóvel que está sendo comprado, sobre, sei lá, qual é o investimento que vai ser feito. Então, vocês só vão simplesmente tirar o problema de um lugar e colocar em outro. A Irene falou live de milhões com esses dois, hein? Concordo com você, Irene. Obrigada. Ela adivinhou quanto a gente vai faturar esse ano, eu acho. Milhões. Milhões, exato.
Muito bem. Então, a Adri é o seguinte, né? A Adri trouxe, vai ser uma live sobre amor e dinheiro, principalmente, né? Porque isso também é os dois pilares da prosperidade do casal. Um dos, né? Mas são os dois principais que a gente acaba olhando, né? E aí vem uma coisa que veio na cabeça quando eu estava falando assim. Me lembrei de uma situação que o casal tinha alguns segredos entre si sobre o dinheiro, entendeu? O que era o segredo? Cada um tinha a sua renda e juntava ali, pagava as coisas, mas eles tinham vamos dizer, cada um tinha uma quantidade para gastar por conta própria, assim, meio que, ó, esse dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser, como que tu quiser, esse daqui é teu, como tu quiser, tipo assim, beleza. Funcionava para ambos, só que começou a ter alguns segredos de compras. Comprou escondido, aí escondia o negócio, ou comprou e parcelou. Então, o que significa isso? Você está omitindo uma coisa, tudo bem, se é só para você, você vai lá, se não tem segredo, você compra e mostra, ó, comprei. Não é meu dinheiro? Comprei, ué, não importa que seja, comprei, é para mim, ok? Se tem segredos, começa a ser, opa, se ela esconde dinheiro, o que mais que ela esconde? Começa a haver uma desconfiança desnecessária, entendeu? Porque é isso, é igual, sei lá, igual dois irmãos que um pega esconde a comida para não precisar comer, ou na frente do outro, porque o outro vai pegar, né? Coisas assim, tipo, é uma coisa. Começa a ter desconfiança desnecessária, cria essa energia, né? Então não tem que ter, e a mesma coisa do masculino, principalmente, o cara ganha lá X, e aí ela sabe que ele ganha X, mas como é que ele paga as contas, ela nem sabe, de repente ele tem outras, né? Eu tenho uma amiga minha que quando separou, descobriu que eles eram muito bem de vida. Ela tinha sempre o mínimo, ela queria viajar, não tem dinheiro. Ela queria comprar um saquê melhor? Não, agora não dá. Vamos segurar as pontas. Ela queria fazer um saquê? Não pode. Aí o relacionamento durou anos, tá? Anos. Quando separaram, eles descobriram que, ela descobriu, né? Que tinha uma quantia bem alta guardada. Ele não fez uma maldade, ele só restringiu, entre aspas, restringiu a vida do casal para poder ter uma segurança financeira alta. Só que o que ele fez com relação a isso, né? Então, assim, pô, você viveu a vida inteira no mínimo para descobrir que tem 1 milhão guardado, sei lá. Que prosperidade é essa, né? É um casal que também não conseguiria prosperar. A Cláudia perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva até o finalzinho da tarde de hoje. Eu deixo disponibilizada no perfil. E com certeza encaminha. Se sentiu que alguém precisa ouvir isso, encaminha. Isso que o Alexandre está falando é infidelidade financeira. E isso é mais comum nos relacionamentos do que a gente imagina. E isso destrói o relacionamento. Porque além de você começar a desconfiar da pessoa, já significa que há uma dor existente nesse casal. Uma dor que não é vista. Porque por que é que você precisa esconder esse dinheiro? Por que é que você precisa esconder esse gasto? Então, quando a gente começa a olhar de forma sistêmica, é onde a gente começa a perceber aonde está essa dor, porque às vezes é um padrão. Às vezes a mulher tem um gasto com ela que ela esconde porque ela se sente culpada. Gastou com ela e ela se sente culpada porque ela aprendeu que ela não podia gastar com ela. Às vezes o homem tem um gasto, ou às vezes o homem guarda o dinheiro e não revela o que tem esse dinheiro, porque ele aprendeu que perderia o dinheiro, que a mulher gastaria. Esse aqui eu tenho um exemplo, um fato verídico. O homem, ele guardava o dinheiro, porque ele aprendeu com a família de origem dele, lá com os pais dele, que a mulher gastava todo o dinheiro. Então, ele recebia, uma parte ele guardava e o resto ele colocava na família. Porque ele aprendeu com a relação dos pais que a mãe gastava todo o dinheiro. Então, a mulher gastaria todo o dinheiro. E aí, ele resolveu se defender. E você acaba criando, de novo, né? Aquela barreira, aquele abismo entre o casal. Eu tenho uma cliente que ela nunca sabia se ela podia ou não renovar nossas sessões, porque ela gerenciava as contas, mas ela não sabia o quanto o marido dela gastava. Ganhava, no caso. E aí ele nunca deixava claro quanto ele ganhava. Então ela nunca sabia o quanto ela podia gastar. Então, assim, foi um trabalho que foi construído, porque ela vinha aí essa ideia de submissão. Ela vinha nesse estado de submissão porque ela acreditava que ela merecia isso, que esse era o correto, de aceitar sem poder questionar.
E quando a gente olha para trás, muitas mulheres da nossa família não podiam, de fato, questionar os homens. Então, ficavam nessa submissão, aceitavam porque eram assim. Então, nesse caso de infidelidade financeira, já mostra ali alguns traumas, alguns padrões familiares. E se o casal quer prosperar, precisa-se olhar para isso. Não é à toa que no projeto Mulher de Sucesso a gente trabalha os 3 pilares: o mental, o emocional e o sistêmico. Você precisa olhar para os padrões que vêm sendo carregados. Em junho, eu criei um projeto muito legal que eu chamei de Cupido de Sucesso. Eu atendi o casal, que geralmente eu atendo só mulheres, né, no projeto Mulher de Sucesso. Só que eu atendi o casal pelo preço de um. É absurda a mudança. Porque como o casal, mesmo com atendimento separado, com questões separadas, objetivos separados, mas olhando para a mesma direção, individualmente eles avançavam muito mais. Então, quem fez o projeto em junho avançou muito mais do que o pessoal que fez o projeto em outros meses, só pelo fato de haver essa conexão. Cada um nos seus planos, cada um nos seus objetivos, mas olhando para o mesmo lugar. É muito engraçado. Então, assim, foi um projeto que eu gostei muito de fazer. Por isso que eu gostei de fazer essa live, porque é nítido a diferença de quando o casal resolve prosperar juntos e não de forma separada. Sim, sim. Quando o casal respeita os objetivos um do outro também, né? Porque, na verdade, assim, é, os casais que investem no casal em si, no casamento, no relacionamento, eles vão prosperar. Mas eles prosperam também investindo em si mesmos, ok? Porque a mulher e o homem, eles vão ter objetivos pessoais ou de realização pessoal diferentes. Como pessoa, como vida, como propósito de profissional, como entrega, como... Não importa. Pode ser que eles se conversem, pode ser que eles andem de mãos dadas, pode ser que eles tenham entregas similares, pode ser que eles façam eventos juntos, não importa, isso não é um contexto, mas o investimento em si faz o casal prosperar. Porque pensa-se muito, casal que prospera faz as mesmas coisas ou investe nos mesmos lugares. Não, eles investem em si, para eles poderem evoluir e essa evolução entrar na energia do casal. O que eu vejo bastante, vem uma pessoa que é casada, está num relacionamento, ela vem buscar evolução pessoal. Por exemplo, uma terapia que seja. Uma pergunta que eu faço geralmente é: o seu cônjuge, ele busca evolução também? Não, meu cônjuge não. Ixi, não quer nem saber dessas coisas. Para ele isso é tudo besteira, isso é tudo, né? Isso é tudo baboseira. Não gosta dessas coisas. Então tá. Saiba que a sua evolução vai acontecer e você vai começar a levar a sua frequência, seu nível consciencial sobre a vida como um todo, não somente profissional, não somente pessoal, mas espiritual, emocional, mental, físico, tudo isso vai evoluir. Vai chegar um ponto que se a pessoa não te acompanhar, vai ficar muito discrepante. Você vai evoluindo em você mesmo, você começa a crescer como pessoa. E aí, se essa pessoa não acompanhar, não é mais compatível tanto essa energia. O casal já não conversa mais tão bem. Você não quer mais as mesmas coisas de repente. Então, quer dizer, das duas, uma. Ou o cara fala assim, opa, ela está subindo, eu vou subir com ela. Ele vai procurar também ajuda profissional, ajuda terapêutica, ajuda para a evolução, ele vai crescer junto com... Os dois crescem juntos aí, prosperam juntos de fato, cada um investindo nas suas próprias coisas que fazem bem, ou um fica para trás. Não tem como ser diferente. E o relacionamento pode acabar. Por quê? Porque ela foi uma evolução e disse, cara, esse cara não faz mais, não me acompanha mais. A conversa já não está mais tendo faísca, entendeu? Sim, porque, de novo, né, tá cada um olhando para um lugar diferente. Então, não tem como manter um relacionamento sendo que você olha para o ponto A, o teu cônjuge está olhando para o ponto B. Vocês não estão... É onde começa, na verdade, o afastamento emocional. E isso é além também da prosperidade, né? O afastamento emocional entre o casal, ele acontece por diversas coisas. Então, quando você está convivendo com uma pessoa dentro de casa, onde não existe mais bom dia, não existe mais um toque de afeto, não existe mais um olho no olho, sabe? Aquela presença real, sabe? Quando tá todo mundo junto, tá cada um num celular e só trocam palavras para falar de conta e problema de filho, esse tipo de coisa, já houve um afastamento emocional. E já não há mais um relacionamento. Ali, talvez uma sociedade, alguma coisa. Que é um ponto muito interessante,
Porque às vezes o casal tá tão focado em prosperar juntos que param de ser casal e viram sócios. E aí depois a sociedade, depois que alcançam aquilo que eles querem, o que sobrou? Nada. Então, é muito importante o investimento individual, cada um investindo em si, para que essas duas pessoas possam entregar o seu melhor no relacionamento. Aí investe no relacionamento, porque o relacionamento vai prosperar. Então, não dá para pular a etapa de investimento no casal, senão vocês viram sócios. A Irene falou algo aqui muito interessante sobre a sua fala. Ela estava falando que não tem como continuar, fica muito discrepante. Aconteceu comigo recentemente. E, infelizmente, acontece com muitas mulheres essa percepção de que já não está mais tendo essa conexão, já não faz mais sentido. Só que são poucas mulheres que têm a coragem de falar: nossa, o meu lugar não é mais aqui nesse relacionamento. E aí, às vezes, ela para o processo evolutivo, às vezes ela para a prosperidade dela para poder continuar naquele relacionamento. E aí, de novo, né, quando eu falo mulher de sucesso, eu não falo só sobre dinheiro. Que mulher de sucesso vai diminuir o seu potencial para ficar preso num relacionamento que não cresce. Alexandre, vai fazer quase 1 hora que a gente está conversando, passou muito rápido. Tudo Assim, todas as minhas lives, os minutinhos finais, eu tiro para tirar algumas dúvidas, mas eu também passo um exercício a respeito da live. Então, vou dividir esse tempo, quero que você passe um exercício para o pessoal para pensarem nessa questão do casal que prospera junto. E da minha parte, vocês já sabem, né? Vem sempre uma listinha para fazer. Então, a respeito do casal que prosperam junto, o que eu quero que vocês façam para vocês começarem a andar nesse assunto? Listem quais são os seus objetivos financeiros, objetivos de conquista, objetivos pessoais, seja lá o que for. Listem todos. E depois listem quais são os objetivos do seu cônjuge. Se você não sabe quais são, está na hora de você ir lá conversar com ele para conhecer um pouco mais a respeito dessa pessoa que está convivendo com você todos os dias. Depois disso, comecem então um diálogo do que vocês vão fazer juntos para prosperarem, cada um alcançarem esses objetivos. E encontrem um objetivo em comum. O casal precisa ter um objetivo em comum. É importante objetivos individuais, mas vocês precisam ter um objetivo em comum também. Encontrem esse objetivo em comum. Contigo agora. muito bem. Deixa eu deixar a filha no colo. Desce. Fica aí, bonitinho. Eu acredito o seguinte, ó. Vou passar também, já que a dona Ada passou um exercício, eu vou passar outro. Eu também gosto disso aí. Eu vou passar o que eu chamo de 3 Is. Tá? São 3 Is. O que são os 3 Is? Os 3 Is dos filtros de relacionamento. Se você vai conhecer uma pessoa, antes de você saber se a pessoa é compatível com você ou não, aplica esses 3 Is. Que primeiro é, o que é importante para você? O que é importante no relacionamento? Saiba isso. Ah, mas eu já sei. Não, escreve. Escreve que para você é importante num homem, numa mulher, ou no relacionamento. O que é importante? Escreve. Escreve isso para você ter bem em mente antes de um relacionamento acontecer, se os critérios batem. Segundo, o que é irrelevante. Por quê? Porque é irrelevante. Coisa que você vai escrever, cara, a pessoa é cheia da grana. Tá nem aí. Ou, não, para mim tem que ter cheia da grana. Beleza, põe como relevante, mas se for irrelevante, alto, gordo, baixinho, magro, forte, louro, amor, né, bem-sucedido, não, põe como relevante ou irrelevante. E por último, mais o mais importante, o inegociável. Tem coisas que são inegociáveis. Você vai ter que colocar isso. Aqui, para mim, eu não abro mão. Uma pessoa que faça isso, por exemplo, uma pessoa que seja ambiciosa, negociável. Uma pessoa que treina, negociável. Uma pessoa que faz autocuidado, faz terapia, negociável. Uma pessoa que não é machista, que daí eu colocaria um quarto I, que também chamam de I adicional, que é o inaceitável. O inaceitável é a coisa que você, cara, não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão. Ah, mas eu gosto de mulheres que são assim. Eu não sou. Tchau. Gosto de homens que são dessa forma. Eu não sou. Valeu. Tem que entender o que para você não tem como abrir mão. Porque depois que o relacionamento está em andamento, você releva algumas coisas dessas. Você diz, ah, pois é, mas de repente, depois, ele vai querer, ela vai querer. Então, se você tem isso de antemão, você sabe que o que é importante, o que é irrelevante, o que é inegociável, o que é inaceitável,
Você tem aí um filtro legal. Não consegui arrisca ali, check, check, opa, deixa eu ver aqui, check, check. Não precisa fazer isso também. Bom, pode, depende de você. Mas pelo menos vai ter um parâmetro bem legal para você olhar para essa relação e dizer, faz sentido investir nisso aqui ou não? Para mim E isso é. depois não adianta você aceitar qualquer coisa e lá na frente começar a reclamar que o relacionamento não era o que você gostaria. Então, essa lista ela é muito importante, porque se você seguir a tua listinha, você vai estar no relacionamento que vale um investimento. Agora, se você ignorar tudo isso, depois não adianta. E o teu exercício casou com o que a Irene falou aqui, ó. Vou conversar com o meu cônjuge que está em algum lugar no astral. Conversa! Faça esse planejamento com ele, liste tudo isso. Eu volta e meia tenho essa minha conversinha, eu começo, oi Deus, sou eu de novo. Então, sabe aquele homem tal? Então é importante, vocês precisam ter clareza do que vocês querem para a vida de vocês, para o futuro de vocês e no relacionamento de vocês. Então vocês aceitam qualquer coisa. E aí qualquer coisa na sua vida vai te levar para qualquer lugar. E aí você tá perdida, desvalorizada, mal paga e não sabe por quê. Mas você nem sabia para onde você queria ir. Então, você foi para qualquer lugar. Gente, antes da gente encerrar, alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do assunto? Quando as pessoas clicam nas perguntas, quero dizer uma coisa. Outra coisa que é importante, para a gente finalizar, é a riqueza além do dinheiro. Sabe por quê? Porque esse é o nome do programa que eu estou fazendo aqui. Domingo vai começar o primeiro encontro. Esse programa ele vai olhar para a mentalidade da gente, vai influenciar pessoas e casais também. Porque a mentalidade vai criar uma realidade diferente. Esse programa vai ser 4 encontros que eu vou fazer a partir de domingo agora. Ele vai olhar justamente para esse lugar de prosperar. Mas o prosperar a partir de uma realidade diferente, a partir de uma construção de algo que não existe ainda. Aliás, já existe, mas eu vou acessar essa realidade. Entendeu? Então, assim, é um programa que vai, inclusive, eu coloquei segunda cadeira, que pode ser o casal. Pode ser o cônjuge, pode ser uma amiga, pode ser parceiro, pode ser um presente, pode ser rachar entre duas pessoas. Isso é legal de se perceber, né? Então, vão ser 4 encontros. Esse domingo vai ser o primeiro encontro oficial. Quem quiser vai ter que mandar mensagem aqui embaixo na live gravada, né, Adri? Isso, legal. Muito legal isso, porque eu falo muito da filosofia que mulher de sucesso não é sobre sucesso profissional e financeiro apenas. É a mulher que ela se torna. Então, o sucesso ele não está restrito a cargo profissional, a dinheiro. E quando o Alexandre fala da riqueza além do dinheiro, ele também complementa essa filosofia da mulher de sucesso. Então, inspirada nisso, eu também vou oferecer alguma coisa para ajudar. Eu vou liberar três vagas de um atendimento sem custo de virada sistêmica. Então, lá a gente vai olhar para o seu relacionamento e para a vida financeira e profissional. Então, a gente vai falar de amor e dinheiro lá e a gente vai resolver o teu problema sobre isso. Terminando a live, envia lá no meu direct a palavra prosperidade para saber que é sobre essa live. Então, gente, se não tem nenhuma dúvida, vou me despedir do Alexandre. Obrigada, foi muito legal conversar contigo aqui. Talvez a gente faça isso de novo mais alguma vez. E, gente, obrigada pela presença de vocês. Para mim é sempre uma alegria ter vocês aqui. Então, um beijo para vocês e um bom restinho de semana. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.